Durante a sessão do plenário do Senado Federal, o senador Esperidião Amin retomou seu último discurso, em que falou dos abusos perpetrados pelo ministro Alexandre de Moraes e que começam a ser revelados até pela velha imprensa alinhada, como o uso do TSE para fabricar provas que então são utilizadas para que o próprio ministro processe e julgue os alvos que indicou. O senador lembrou: "Eu concluí o meu raciocínio ontem dizendo que só o que faltava era o próprio ministro Alexandre de Moraes ser o juiz do inquérito que investiga como foi que as notícias vieram a público." Apontando que foi exatamente isso que aconteceu, Esperidião prosseguiu: "Vazaram até aqui informações que comprometem a ética, a moral, a legalidade, o respeito ao Estado de Direito nas investigações, em que havia essa promiscuidade institucional e assessores eram conclamados a usarem a criatividade para supostamente enquadrar na lei, e na lei para persecução penal, pessoas escolhidas, ou seja, a acharem alguma coisa, um chapéu de acusado que coubesse na cabeça de fulano de tal." Esperidião Amin explicou que o ex-auxiliar de Moraes pediu o impedimento do juiz implicado nas revelações e que o pedido foi rejeitado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. O senador disse: "Ele é o juiz, o investigador daquilo que pode comprometê-lo, se é que já não comprometeu." E pasme o presidente do Senado, pasmem os senadores. Foi negada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, foi negada a procedência desse pedido, dessa arguição de impedimento. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal consente que um integrante seu, que é, digamos assim, o alvo, ainda não é, mas pode vir a ser incriminado, que pode ser, entre aspas, o réu daquilo que está sob investigação, vá julgar. Ele é a autoridade constituída para impedir que se conheçam os fatos que estão vindo à baila, ou seja, é a censura para que alguém não se incrimine, e esse que pode ser incriminado é quem vai julgar. Não existe maior demonstração de parcialidade, de jogo feito previamente, do que um caso como este. O senador chamou os colegas à razão. Eu quero chamar a atenção porque isto não pode ser banalizado. Isto não existe no direito, no Estado democrático de direito. Alguém investigar para livrar-se, para tentar desmoralizar fatos, acusações inapeláveis como essas que estão surgindo, cuja autenticidade ninguém discute. Isso não pode ficar desse jeito, sob pena de nós estarmos desejando a execração pública de uma instituição sagrada. Isso não se sustenta. Não pode ser colocado o Supremo Tribunal Federal nessa situação não só desconfortável, mas de absoluta vulnerabilidade perante a opinião pública. Não é possível que isso perdure. Esperidião Amin alertou os senadores sobre a revolta popular contra a omissão daquela casa. Nós não podemos fazer olhar de paisagem diante disso que está acontecendo. E vamos ouvir o murmúrio, a voz e daqui a pouco a voz tonitruante nas ruas a respeito desse abuso contra o Estado Democrático de Direito, a existência do inquérito 4781 há 5 anos e meio e o acúmulo de funções, agora até para uma espécie de proteção, uma blindagem sobre quem pode ser chamuscado pelos ecos, pelas consequências desses fatos que estão vindo a público. Após uma parte do senador Marcos Duval, que relatou novos episódios de perseguição e lembrou que não há lei que preveja que o presidente do Senado decide sozinho sobre pedidos de impeachment de ministros de cortes superiores, o senador Esperidião ironizou: "Eu acho que um insulto a mais, um insulto a menos ao Senado está passando despercebido."
Ele sugeriu a aprovação de um projeto de resolução do ex-senador Lazier Martins que altera o regimento interno do Senado para impedir que a decisão sobre o impeachment seja tomada de forma monocrática pelo presidente. Esperidião Amin lembrou: pela Constituição, compete ao Senado Federal. Ele concluiu: acho que o clamor das ruas vai se encarregar de fazer o que é necessário. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Assim como a maioria dos pedidos da população, esse pedido foi ignorado pelo Senado. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam. Quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia.
Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão, mencionada no Twitter Files Brasil, teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, eu quero lhe dirigir, inclusive como amigo, como Vossa Excelência reconhece que somos, para minha alegria, para meu orgulho, para prosseguir a linha de raciocínio que ontem eu iniciei a propósito das últimas ocorrências e especialmente estas que constituem, pelo menos o preâmbulo, o início, o começo do conhecimento pela sociedade brasileira dos tais 6 gigabytes. Os 6 gigabytes, isso é uma biblioteca imensa de trocas de mensagens entre assessores do ministro Alexandre de Moraes. O conteúdo todo mundo já tomou nota e muitos até já nos esquecemos de alguns detalhes. Mas eu só quero mencionar que, utilizando o TSE e a assessoria do TSE, foram municiados conjuntos de informações para justificar a persecução penal de pessoas via Supremo Tribunal Federal e através do famoso inquérito 4781, que há 5 anos e meio perdura sob a relatoria do mesmo ministro que era o presidente do TSE à época dessas ocorrências, que agora explodem, mostrando as entranhas do processo investigatório que tem havido no Brasil. E eu concluí o meu raciocínio ontem dizendo que só o que faltava era o próprio ministro Alexandre de Moraes ser o juiz do inquérito que investiga como é que essas notícias vieram a público. Portanto, é a repressão pela falha da censura. Em síntese, quer dizer, vazaram até aqui informações que comprometem a ética, a moral, a legalidade, o respeito ao Estado de Direito nas investigações em que havia essa promiscuidade institucional. E assessores eram conclamados a usarem a criatividade para supostamente enquadrar na lei e na lei para persecução penal pessoas escolhidas, ou seja, acha alguma coisa, um chapéu de acusado que caiba na cabeça de fulano de tal. E para surpresa nossa, não a surpresa completa, o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, considerou que a petição do senhor Eduardo de Oliveira Tagliaferro, arguição de impedimento, número 169, que foi impetrado, essa arguição de impedimento foi impetrada pelo senhor Eduardo Tagliaferro, que era um desses colaboradores e que agora
se vê ameaçado por aquele ministro a quem servia, e parece que serviu com muita dedicação, pelo que se percebe pelas gravações que vieram à baila. Então, ele requereu o impedimento na forma dos artigos 252 do Código de Processo Penal e os artigos 277 e 278 do Regimento Interno do Senado, do Supremo Tribunal Federal, requereu que fosse declarado impedido de investigar um vazamento que pode prejudicar o próprio ministro Alexandre de Moraes, que é o único apontado no Supremo Tribunal Federal por tais gravações. Quer dizer, ele é o juiz, o investigador daquilo que pode comprometê-lo, se é que já não comprometeu. E pasme o presidente do Senado, pasmem os senhores senadores, foi negado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, foi negado o procedimento, a procedência, aliás, deste pedido, desta arguição de impedimento. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal consente que um seu integrante, que é, digamos assim, o alvo, ainda não, mas que pode vir a ser incriminado, pode ser o, entre aspas, réu daquilo que está sob investigação, ele vai julgar, ele é a autoridade constituída para impedir que se conheçam os fatos que estão vindo à baila. Ou seja, é a censura para que alguém não se incrimine. E este que pode ser incriminado é que vai julgar. Não existe maior demonstração de parcialidade, de jogo feito previamente, do que um caso como este. Portanto, eu quero chamar a atenção para isso. Não pode ser banalizado. Isso não existe no direito, no Estado democrático de direito. Alguém investigar para livrar-se, para tentar desmoralizar fatos, acusações inapeláveis como estas que estão surgindo, cuja autenticidade ninguém discute. É como se eu estivesse tentando impedir o nascer do dia, ou parodiando com o hino da independência, né? Impedindo que raie o sol da liberdade sobre a pátria brasileira. E eu uso esta estrofe do hino da independência até a propósito do dia 7 de setembro. O que a população vai dizer sobre o Supremo Tribunal Federal se esta decisão for mantida? Se essa decisão não for revista pelo Supremo Tribunal Federal, pelo colegiado, como o regimento permite, e a ética moral, o Estado democrático de direito exige. Não pode transitar em julgado ou passar a valer essa decisão do presidente do STF sob pena da justiça brasileira, a sua principal coluna, que todos nós brasileiros reconhecemos como sendo aquela que a democracia criou para nos proteger da tirania. Ela não pode patrocinar a coluna da justiça. Olha, vamos olhar aí para o busto do Rui Barbosa, que está aí sobrepairando a mesa, a mesa do diretor do Senado e a cadeira do presidente do Senado. Isso não pode ficar deste jeito, sob pena de nós estarmos desejando a execração pública de uma instituição sagrada. Isso não se sustenta. Isso é muito pior do que perder o Mané, que nós aqui em Florianópolis até ficamos contentes, porque nós aqui nos orgulhamos de ser manezinhos. Então, perder o Mané, isso não nos ofende. Mas não pode ser colocado o Supremo Tribunal Federal nesta situação não só desconfortável, mas de absoluta vulnerabilidade perante a opinião pública. Não é possível que isso perdure. Eu queria fazer um apelo aos
senadores e senadoras, independente de partido político. Nós não podemos fazer olhar de paisagem diante disso que está acontecendo. E vamos ouvir o murmúrio, a voz, e daqui a pouco a voz tonitruante das ruas a respeito deste abuso contra o Estado Democrático de Direito. A existência do inquérito 4781 há 5 anos e meio e o acúmulo de funções agora até para uma espécie de proteção, a blindagem sobre quem pode ser chamuscado pelos ecos, pelas consequências desses fatos que estão vindo a público. É uma advertência que eu ouço, que eu sinto e que eu quero compartilhar com os meus nobres pares. Muito obrigado, presidente. Senador Marcos Duval, gostaria de fazer, senador Esperidião, ele estava pedindo aqui uma parte, e nós já combinamos aqui que regimentalmente não existe a parte para esse momento, mas obviamente nós vamos administrar. Como regimentalmente, presidente, como regimentalmente, ele não poderia ter sido invadido como foi. E como eu respeito os cabelos brancos do senador Esperidião, eu vou... O Marcos Duval é o retrato da inconstitucionalidade de tratamento de um senador personificada. Verdade. Então, o senador... Eu acho que é a exceção sobre a exceção. Eu quero até dar os parabéns ao nosso líder Esperidião Amin, mas até dizer, senador Esperidião Amin, que eu levantei e há a possibilidade de ser pautado o pedido de impeachment, não dependendo apenas do presidente do Senado, mas os líderes dos partidos, nas suas reuniões, para ser o que vai ser pautado ou não nas sessões, eles têm que pedir para ser pautado o pedido de impeachment. E aí o presidente é obrigado a pautar e ler e ter a votação. Então, não precisamos depender do presidente Pacheco. Basta que a gente cobre aos nossos líderes, os líderes dos partidos, que na reunião de líderes se paute os pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. E tem outra, olha o tamanho de desrespeito, senador Esperidião Amin, só para finalizar e passar. Ontem, a Advocacia do Senado, assinado pelo presidente Pacheco, solicitou o fim do bloqueio do meu salário, que é totalmente inconstitucional. Não só por ser senador, qualquer um, está na Constituição, não se bloqueia salário. E sabe qual foi a resposta do ministro Alexandre de Moraes ao Congresso Nacional e ao Senado Federal? Que o presidente Pacheco não tem competência para pedir a inulidade da decisão dele. Ou seja, um grave desrespeito ao Senado Federal e ao Congresso Nacional, ao dizer que o presidente do Senado, o Congresso, não tem prerrogativa para defender um senador da República referente à decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ok. Obrigado, presidente. Tá, seu áudio... Ministro Marcos Duval. Sim. Não, eu só quero, presidente, agradecer ao ABARTE e dizer 2 palavras. Primeiro, senador Marcos Duval, eu não estou proibido de continuar sendo sua testemunha de defesa, não, né? Eu continuo sendo sua testemunha de defesa no processo que é movido contra o senhor aqui internamente. Segundo, eu acho que o insulto a mais, o insulto a menos ao Senado está passando despercebido. E, finalmente, a fórmula que vai acabar sendo utilizada é a aprovação do projeto de resolução número 11. Projeto de resolução número 11 do ex-senador e meu querido amigo Lazier Martins, que estabelece que a admissibilidade de pedido de impeachment não é monocrática. Isso é uma questão regimental que pode ser mudada por uma resolução, porque pela Constituição compete ao Senado Federal. Compete ao Senado Federal. Ok. E eu espero que não se tenha que mexer no nosso regimento interno, e acho que o clamor das ruas vai se encarregar de fazer o que é necessário. Muito obrigado. Eu agradeço, senador Esperidião. Convido para utilizar a tribuna